Olá pessoal, eu sou a Luciana Espina, sou endocrinologista, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a menopausa. Eu trouxe esse assunto a pedido de uma paciente minha muito querida e ela sugeriu, você também pode sugerir temas para os nossos vídeos. E essa paciente minha então sugeriu que eu falasse sobre a menopausa. Antes de falar sobre a menopausa, vamos entender o que é esse período na fase da mulher que a gente chama de climatério. Climatério são todas as alterações que vão acontecendo num período antes, quer dizer, que antecede a parada da menstruação na mulher. Quando a mulher ela já fica sem menstruar há mais ou menos um ano, aí é que a gente chama isso de menopausa. Então, conceituar a menopausa significa dizer que aquela mulher está sem menstruar há pelo menos um ano. Menopausa, gente, ela não é uma doença, ela é um estado normal, fisiológico, que acontece com todas as mulheres. O que acontece é que há uma redução da produção dos principais hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona, e isso traz alguns sintomas para a mulher. As ondas de calor, também conhecidas como fogachos, cansaço, alterações de humor, irritação, insônia, depressão. Também pode acontecer diminuição de desejo sexual, que a gente fala de redução de libido, ressecamento vaginal, dor, às vezes quando tem relação. E é uma fase assim muito sensível, a mulher ela fica mais sensível nesse período e ela precisa de ajuda. Então, se você está passando por isso, procure ajuda com o seu médico e vamos avaliar se há indicação de tratamento ou não. A menopausa, ela normalmente acontece por volta dos 50 anos. Algumas mulheres elas entram mais cedo na menopausa e algumas até de forma mais tardia, até os 55 anos. Há uma importância fundamental de ter um acompanhamento em conjunto com o ginecologista, já que eu não sou ginecologista, eu sou endocrinologista, como vocês sabem, então eu costumo acompanhar as minhas pacientes em conjunto com o ginecologista para que a gente possa fazer exames fundamentais nesse período da vida. Como, por exemplo, o preventivo, ultrassom de mama, mamografia, ultrassom transvaginal, são exames que eu sempre peço para que as minhas pacientes tenham acompanhamento com o ginecologista e tragam para mim na consulta. E então a gente vai avaliar se existe indicação ou não de fazer a reposição hormonal. Como que é feita essa indicação? Essa indicação, ela é feita respeitando o que a gente chama de janela de oportunidade de tratamento, que normalmente ela compreende os primeiros 5 anos após a entrada na menopausa. Então, uma vez que a gente queira começar a reposição hormonal, o ideal é que a gente comece essa reposição hormonal nos primeiros 5 a 6 anos que a mulher para de menstruar. Essa é uma janela de oportunidade que a gente consegue melhorar esse período de transição, os sintomas que essa fase traz pra gente e também prevenir doenças como, por exemplo, osteoporose, aumento de risco cardiovascular e a obesidade. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade, sobre ganho de peso, porque isso é uma questão muito importante que as mulheres na menopausa trazem muito no meu consultório. Primeiro que existe uma tendência a ganho de peso na menopausa, porque há uma redução do nosso metabolismo. Então é fundamental a gente compensar essa redução do metabolismo com um equilíbrio na ingesta de calorias. Então, temos que estar atento na nossa alimentação, atento a uma reeducação alimentar, procurando ter uma alimentação saudável e equilibrada em calorias que sejam necessárias para essa fase, e também a atividade física. A atividade física ela é fundamental para aumentar esse gasto energético e para prevenir também várias doenças, como eu falei, que estão relacionadas à menopausa, à osteoporose e o aumento do risco cardiovascular. Algumas mulheres elas têm receio de fazer reposição hormonal, que é o tratamento para menopausa, porque elas acham que vão engordar. Então elas falam, mas doutora, esse hormônio não engorda? Então elas têm medo de tomar o hormônio feminino, o estrogênio, que às vezes vem na forma combinada também com a progesterona, principalmente nas mulheres que ainda têm útero.
e elas questionam, né? Eu não quero tomar porque eu acho que eu vou engordar. Ao contrário, os estudos hoje em dia mostram que as mulheres que fazem reposição hormonal, elas têm uma tendência menor ao ganho de peso, principalmente o acúmulo da gordura na região abdominal. Então, se você não tem nenhuma contraindicação à reposição hormonal e você só não quer fazer porque tem medo de engordar, isso é um mito. Converse com seu médico sobre isso. Vamos entender agora quais são as contraindicações mais importantes da reposição hormonal. Então, contraindicação que todo mundo conhece é o câncer de mama. Se você tem câncer de mama ou se você tem algum parente de primeiro grau com história de câncer de mama, se você tem história de doenças de circulação importante, já tenha tido caso, por exemplo, de trombose ou embolia pulmonar, então isso é uma contraindicação super importante. A obesidade, a gente tem que tomar cuidado em pacientes obesas, porque as pacientes obesas, elas têm uma chance, por conta da própria obesidade, uma chance maior de desenvolver câncer. Então o câncer de mama, ele está mais associado na reposição hormonal quando as pacientes são obesas. Então isso também é uma contraindicação importante que deve ser discutido. Eu costumo dizer que decidir se a gente faz reposição hormonal na menopausa, a gente deve sempre levar em consideração riscos e benefícios. Os benefícios, eles vão depender do quanto sintomática está aquela paciente. Aqueles sintomas que eu falei no início, que às vezes podem incomodar bastante, as ondas de calor, a labilidade emocional, a perda do desejo sexual, o ressecamento vaginal, são situações que melhoram muito com a reposição hormonal. Mas não é só o hormônio que pode amenizar esses sintomas. Então não fique preocupada se você não pode fazer reposição hormonal ou se os seus médicos, a sua ginecologista não indica para você a reposição hormonal ou se você mesmo tem receio, tem medo e não quer fazer. Existem alguns tratamentos que a gente pode estar utilizando que não são hormônios, então não é uma reposição com estrogênio, com progesterona, que podem amenizar muito alguns sintomas. Existe, por exemplo, os fito-hormônios ou fitoesteróis, a maioria são isoflavonas derivadas da soja, né? A questão de uso dessas medicações é que não existe ainda muita comprovação, estudos que comprovam a eficácia e os benefícios. Então, por isso que é muito controverso, mas algumas pacientes, às vezes, quando utilizam, elas relatam melhora. Então, pode se fazer uma tentativa nesse sentido. Existem também as tibolonas, que são muito indicadas para os fogachos, que são as ondas de calor, que incomodam muito essas mulheres na menopausa, principalmente nos 2 primeiros anos. E existe também antidepressivos que a gente usa como estabilizantes do humor, que são fundamentais para ajudar no equilíbrio emocional em situações que são muito comumente encontradas na menopausa, como a depressão, a insônia e essa maior irritação e labilidade emocional. As pacientes às vezes falam que elas no mesmo dia, elas choram, elas riem e elas se sentem desanimadas e é uma fase às vezes meio conturbada emocionalmente. Então, às vezes o antidepressivo, por um uso temporário, vale a pena para essas mulheres. E existem também as medicações tópicas, como os cremes vaginais que a gente usa em caso de ressecamento vaginal, que ajudam muito, inclusive, em prevenir infecções urinárias e incontinência urinária na mulher mais idosa. Então é isso, espero que eu tenha ajudado e esclarecido as dúvidas de vocês, mulheres, sobre a menopausa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e sugerir novos assuntos para os próximos. Até breve!